queria ler um documento do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé. Espero que a imprensa, ao noticiar esse ato, tenha isso como fonte e não faça invenções. Então, para ler a leitura. O ato contra o golpismo midiático e em defesa da democracia, proposto e organizado pelo Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, adquiriu uma dimensão inesperada. Alguns veículos da chamada grande imprensa atacaram essa iniciativa de maneira caluniosa e agressiva. Afirmaram que esse era um protesto chapa branca, promovido pelos partidos governistas, pelas centrais sindicais e os movimentos sociais, financiados pelo governo Lula. De maneira torpe e desonesta, estamparam em suas manchetes que esse ato é contra a imprensa. Diante dessas distorções, que mais uma vez mancham a história da imprensa brasileira, é preciso muita calma e serenidade. Nós não vamos fazer o jogo daqueles que querem tumultuar as eleições e querem deslegitimar o voto popular, que querem usar as imagens da mídia na campanha de um determinado candidato. Não vamos fazer isso. Essa eleição define o futuro do país e deveria ser calçada pelo debate dos grandes temas nacionais, pela busca de solução para os graves problemas sociais. Este não é um momento de baixarias e extremismos. Para evitar manipulações, alguns esclarecimentos são necessários. 1. A proposta de fazer o ato no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo tem uma razão simbólica. Nesse auditório que homenageia o jornalista Vladimir Herzog, que lutou contra a censura e foi assassinado pela ditadura militar. Nesse auditório, aqui hoje, estão muitos que sempre lutaram pela verdadeira liberdade de expressão, enquanto alguns veículos da chamada grande imprensa clamavam pelo golpe militar, apoiavam a ditadura que torturou, matou, perseguiu e censurou jornalistas e patriotas e criavam os seus impérios durante o regime militar. Os inimigos da democracia não estão no auditório Vladimir Herzog. Aqui cabe um elogio especial e um agradecimento à diretoria do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que com coragem procura manter esse local como um espaço democrático dos que lutam pela verdadeira liberdade de expressão no Brasil. Os nossos agradecimentos. 2. O ato, como já foi dito e repetido, mas infelizmente não foi registrado por certos veículos e colunistas, foi proposto e organizado pelo Centro de Estudos Barão de Itararé, entidade criada em maio passado, que reúne em sua direção ampla e plural jornalistas, blogueiros, acadêmicos, veículos progressistas e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação. Antes mesmo do presidente Lula, no seu legítimo direito, criticar a imprensa partidarizada nos comícios de Juiz de Fora e Campinas, esse protesto contra o golpismo midiático já estava marcado. Afirmar o contrário, insinuando que esse ato foi orquestrado, é um puro engodo. Tentar atacar um protesto dos que discordam da cobertura da imprensa é tentar, isso sim, censurar e negar o direito à livre manifestação, o que fere a própria Constituição brasileira. É um gesto autoritário dos que gostam de criticar, mas não aceitam críticas, dos que se acham acima do Estado de Direito e da democracia. 3. Essa visão autoritária, contrária aos próprios princípios liberais, fica explícito quando se tenta desqualificar a participação nesse ato das centrais sindicais e dos movimentos sociais, acusando-os de serem ligados ao governo.
Ou será que alguns estão com saudades do tempo da ditadura militar, quando os lutadores sociais eram perseguidos e proibidos de se manifestar? O movimento social brasileiro tem elevado sua consciência sobre o papel estratégico da mídia. Ele é vítima constante dos seus ataques, que visam criminalizar e satanizar as lutas sociais. Greves, passeatas, ocupações de terra e outras formas democráticas de pressão são tratadas como caso de polícia pela mídia brasileira, relembrando a velha república. Nada mais justo que o movimento sindical critique os setores golpistas e impopulares desta velha mídia. Ou será que alguns veículos de comunicação e até candidatos que repetem o surrado bordão da república sindical querem o retorno da chamada dita branda, com censura, mortos e desaparecidos? O movimento social brasileiro sabe que a democracia é vital para o avanço de suas lutas e para a conquista dos seus direitos. Por isso ele está aqui. Por isso o movimento social brasileiro está aqui. Ele não se intimida mais diante do terrorismo midiático. Por último, é um absurdo total afirmar que esse ato é contra a imprensa. Chega a ser risível. Que esse ato visa silenciar as denúncias de irregularidade dos governos. Só os ingênuos acreditam nessas mentiras. Muitos de nós somos jornalistas e sempre lutamos contra qualquer tipo de censura, seja do Estado ou dos donos da mídia. Sempre defendemos uma imprensa livre, inclusive da truculência de certos chefes de redação. Quem defende golpes e ditaduras, até os dias de hoje, são alguns empresários retrógrados do setor. Quem demite, persegue, censura jornalistas, são os mesmos que agora se dizem defensores da liberdade de imprensa. Somos contra qualquer tipo de corrupção, o que onera os cidadãos, e exigimos apuração rigorosa e punição exemplar dos corruptos e dos empresários corruptores. Mas não somos ingênuos para aceitar um falso moralismo, tipo o denista, que é unilateral no denuncismo, que trata os amigos da mídia como santos, que descontextualiza as denúncias, que destrói reputações, que desrespeita a própria Constituição ao insistir na presunção da culpa. Não é só o filho da ex-ministra que está sob suspeição. Outros filhos e filhas, como provou a revista Carta Capital, também mereceriam uma apuração rigorosa e uma cobertura isenta da mídia. Neste ato, quinto e último, nesse ato, não queremos apenas desmascarar o golpismo midiático, o jogo sujo e pesado de um setor da imprensa brasileira. Queremos também contribuir na luta pela democracia. E essa passa, mais do que nunca, pela democratização dos meios de comunicação. Não dá mais para aceitar uma mídia altamente concentrada e perigosamente manipuladora. Ela coloca em risco a democracia. Vários países, até os Estados Unidos, adotam medidas para o setor. Não propomos um controle da mídia, termo que já foi estigmatizado pelos impérios midiáticos, mas sim que a sociedade brasileira possa participar democraticamente da construção de uma nova comunicação, mais democrática e pluralista. Nesse sentido, esse ato propõe algumas ações concretas. Desencadear de imediato uma campanha de solidariedade à revista Carta Capital, que está sendo alvo da investida recente de intimidação. É preciso fortalecer os veículos alternativos do país, que sofrem de inúmeras dificuldades para expressar suas ideias,
enquanto os monopólios midiáticos abocanham